uma tragédia. Um incêndio matou 10 jovens. As vítimas dormiam quando o fogo começou. Vidas se foram e isso não tem volta. E o futebol brasileiro sob investigação. Não tinha sequer alvará de funcionamento. 10 mortes. E os grandes clubes brasileiros fechando portas. Negligência, falta de fiscalização. Porque só agora as providências estão sendo tomadas. Porque só agora a segurança dos centros de treinamento e alojamentos viraram uma preocupação no país do futebol. O Esporte Espetacular foi atrás dessas respostas e vai mostrar um panorama da situação dos 20 times da Série A. Alvarás, autorizações. Há 10 dias, alguns documentos não pareciam fazer a menor diferença. O incêndio no Ninho do Urubu despertou nos dirigentes esportivos e nas autoridades públicas certos cuidados que ainda não tinham entrado em campo. Numa tentativa de defesa, no dia seguinte à tragédia, o Flamengo apresentou o certificado de clube formador dado pela CBF, como uma referência de bons serviços nas divisões de base. Verge CBF, que emitiram o certificado de clube formador para o Flamengo, segundo a Lei Pelé. Para ter essa espécie de diploma com validade de 1 ou 2 anos, os clubes precisam preencher alguns requisitos. Você tem que manter, né, todo um investimento da parte do setor de psicologia, né, assistente social, nutricionista, dentista, odontológica, tudo para o atleta, né? Tudo isso são considerados investimentos, né, que o clube faz nos atletas, né, para que você possa vir até a chancela como clube formador. A questão é que esse bem-estar dos jovens que moram em alojamentos, muitas vezes tem uma fiscalização mínima. E a Lei Pelé, usada como base na formatação do atestado de clube formador da CBF, deveria ser mais específica. Educação e segurança são temas tratados muito superficialmente. Não é exigido no formulário de clube formador o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para o funcionamento dos dormitórios. A legislação precisa ser aperfeiçoada. De fato, houve em 2011 uma alteração da Lei Pelé que melhorou um pouco, estabeleceu essa obrigatoriedade que não estava na primeira versão da lei, que é a obrigatoriedade de cuidar da educação, cuidar do acompanhamento dos adolescentes em seus vários aspectos e seus direitos. A CBF terceiriza essa tarefa de fiscalizar para as federações locais. A CBF simplesmente recolhe e examina o processo para conceder ou não o atestado. Esse é um país continental, nós temos clubes profissionais em todo o país. Não seria possível uma organização centralizada e nós orientamos as federações para que realize e nos enviem a documentação. A página oficial da entidade mostra a relação de quem possui esse certificado de formação, que na verdade funciona mais como uma ferramenta econômica para proteger os clubes contra o assédio de outros clubes e também para reivindicar algum retorno financeiro em possíveis transferências ao longo da carreira do jogador. É uma estrutura de caráter administrativo que vincula esse jovem atleta ao clube. Por isso que no Brasil são muito poucos. Nós temos 42 clubes formadores e 792 clubes profissionais. Você viu que todos os gigantes do nosso futebol aparecem ali e quase nenhum foi aprovado após o pente fino das autoridades. O repórter Felipe Diniz mostra pra gente como está a situação em São Paulo. No São Paulo, o CT da base é considerado um dos melhores do Brasil para treinamento e alojamento. Tudo fica no mesmo lugar. O Corinthians ainda constrói sua estrutura para categorias inferiores. Por enquanto, os jogadores vivem em casas alugadas. O Palmeiras também hospeda seus garotos fora do centro de treinamento, que fica em Guarulhos, na região metropolitana. Eles moram em casas mantidas pelo clube a 20 quilômetros de distância. O problema é que muitas dessas estruturas não estão em situação regular.
Depois da tragédia no Flamengo, a Prefeitura de São Paulo resolveu convocar uma reunião com os clubes para tratar do assunto, conferir a situação legal dos alojamentos e tornar esses ambientes mais seguros para os jovens atletas. Os clubes têm 90 dias para serem fiscalizados, acompanhados, monitorados e enviarem toda a sua documentação para que possam estar regularizados nesse prazo. Só que há um outro detalhe. Os clubes parecem não ter conhecimento de tudo o que precisa ser providenciado para regularizarem suas situações. Dificilmente todos estejam perfeitamente adequados, e todos não somos nós, todos, inclusive o poder público, porque são tantas as instituições e tantas as questões a serem cuidadas que um ou outro detalhe pode escapar do cumprimento exato da determinação legal, das posturas e tudo aí. Procurado pelo Esporte Espetacular, o São Paulo apresentou o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, conhecido como AVCB, e disse ter o alvará de funcionamento da Prefeitura de Cotia, onde fica o CT da base, mas não enviou à reportagem uma cópia desse documento. O Palmeiras divulgou uma nota dizendo que decidiu hospedar os atletas das categorias de base em um hotel da capital paulista e que vai seguir as instruções dos órgãos pertinentes. O Corpo de Bombeiros já visitou a casa que serve de moradia para os garotos do Corinthians. Eles continuam no local, que não tem a documentação exigida para alojamento. Na grande verdade, o prédio tem um AVCB, que antigamente funcionava uma clínica, e nós estamos adequando esse AVCB para a atual função de alojamento que já está sendo providenciado junto ao Corpo de Bombeiros. O Santos hospeda parte das categorias de base na Vila Belmiro e a outra parte a alguns metros dali, na Casa Meninos da Vila. O Santos informou que a casa está em processo de regularização, aguardando vistoria dos bombeiros, e que a vila está regular, inclusive os alojamentos, apesar de o documento só apontar o uso como estádio de futebol. Vander, hoje com 26 anos, jogou com o Neymar dos 12 aos 14 anos na base do Santos. Depois passou por clubes pequenos e encerrou a carreira no ano passado. Ele morou no alojamento que fica embaixo das arquibancadas da vila. Era um local que muitas vezes a gente encontrava rato pra caramba, ratos grandes mesmo, que vários meninos que moravam lá matavam constantemente, porque realmente era bem sujo. Além da sujeira, a falta de manutenção também fazia parte da rotina daquela época. Acho que o banheiro também é uma das coisas mais difíceis ali no alojamento, porque era muito sujo, então muita gente usava, às vezes não tinha muita água quente, mais água gelada, e a privada sempre entupida, às vezes não tinha papel, então também eram condições difíceis de enfrentar a sujeira do banheiro. No Rio de Janeiro, também falta transparência dos clubes e organização dos órgãos públicos para cobrarem. As divisões de base do Fluminense ficam no Centro de Treinamentos de Xerém, que está regularizado para o Corpo de Bombeiros, mas não está com a Prefeitura de Duque de Caxias. O clube tem 180 dias para regularizar toda a situação. Processo demorado. Tem coisas que você vai para a entidade pública, ela retorna com exigência, a gente retorna para fazer, tem a adequação que tem que fazer, mas nada do que sempre foi feito até hoje, nada nos foi sinalizado em nenhum momento que a gente precisaria parar as atividades. O Vasco mantém toda a estrutura da base em São Januário. Alojamento, colégio, como o estádio está com as licenças em dia, o clube não teve nenhum problema essa semana com as suas dependências, incluindo os dormitórios. Se você puxar lá para 10 anos atrás e olhar o que era o futebol de formação nos clubes, eu acho que houve um avanço assim imensurável, não só em termos de hospedagem, mas a própria estrutura dos clubes, em centros de treinamentos, etc., estrutura de recurso humano, tudo que está em volta da formação do atleta. Então, eu acho que houve uma evolução natural. Luz no fim do túnel é o que os clubes estão procurando depois de toda essa tragédia. Até porque os alojamentos para esses meninos são mais do que simples dormitórios. É a primeira porta antes de entrar no mundo do futebol. Para eles, aqui, o sonho de se tornar jogador profissional está mais perto. General Severiano. A tradicional Casa Alvinegra virou um porto seguro nos últimos dias.
Como os alojamentos no estádio de Caio Martins foram fechados pela Polícia Civil, alguns jovens foram transferidos para a sede do Botafogo. O clube tem instalações confortáveis, sinalizadas e na parede da sala de estar toda a documentação em dia. Ao todo, o Botafogo mantém 16 meninos alojados. Agora vamos ver como está a situação em Minas Gerais e no sul do Brasil. Em Minas, só o Atlético tem centro de treinamento em situação regular com prefeitura e corpo de bombeiros. No Cruzeiro, os jovens das categorias de base treinam e moram aqui, na Toca da Raposa 1, um dos centros de treinamento mais antigos do Brasil. Foi construído em 1973, mas está em situação irregular. Na quarta-feira, houve uma vistoria no centro de treinamento, que não tem alvará de funcionamento nem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O clube foi notificado. O Cruzeiro informou que está tratando do caso com os órgãos responsáveis. Assim como o Atlético, o Inter tem a situação regularizada com a Prefeitura e com o Corpo de Bombeiros do município de Alvorada, onde fica o CT. Já o Grêmio, assim como o Cruzeiro, precisa adequar seus documentos. A questão é que os papéis do alojamento dos atletas de base ainda são da época que esse prédio era um motel. Desde a transição do Olímpico para a Arena, nós fomos forçados a desativar o alojamento que havia no Estádio Olímpico e optamos pela locação de um hotel de passagem na BR-290, aqui no município de Eldorado do Sul, que fica a menos de 15 minutos do nosso centro de treinamento. Como o prédio está vazio porque os garotos estão de férias, o Grêmio ganhou um prazo de 30 dias para atualizar a documentação a tempo de reabrir sem pendências. Em Santa Catarina, o Avaí está regularizado. Os garotos do clube treinam e se alojam na Ressacada. A Chapecoense renovou a sua licença dos bombeiros, que estava vencida na última terça-feira. O clube não nos apresentou o alvará da prefeitura. No Paraná, o centro de treinamento do Atlético, apesar de ser um dos mais modernos do país, funciona sem o alvará da prefeitura desde 2014. O centro de treinamento do Goiás, que também é tido como referência no país, tem pendências com a prefeitura para estar regularizado e não possui a licença do Corpo de Bombeiros. O Bahia não apresentou nenhum documento ao Esporte Espetacular. Pedimos as licenças à prefeitura e ao Corpo de Bombeiros de Salvador e também não recebemos resposta. Fortaleza e Ceará não apresentaram alvarás da prefeitura. Em relação às licenças dos bombeiros, nenhum deles dispõe de um projeto de segurança contra incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros. O Ceará até tem um projeto, mas na verdade ele não foi implementado. E o CSA em Alagoas aloja os menores da base em pousadas e hotéis perto do centro de treinamentos dos profissionais, enquanto não inaugura um CT só para a base. Nos últimos anos, os clubes têm aumentado o orçamento para as divisões de base, mas ainda é uma fatia pequena do que se movimenta em contratações, por exemplo. A base precisa ser encarada como investimento, não como um custo, até porque o futebol tem um impacto social importante na vida e na formação de muitos jovens. E que nunca mais a gente precise de uma tragédia para dar valor à prevenção.